café. O Sandro toma um suquinho que ele não é muito chegado no café. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Sejam bem-vindos, queridos. Eu não consigo ver, tá, quem está assistindo. Eu só vi que o Sandro está ali. Depois eu não consegui ver mais ninguém. Mas dá um joinha aí que depois a pastora vem aqui e me fala quem está vendo. Amém? Deus abençoe. Vamos começar então? Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Deixa o pastor desativar aqui o meu WhatsApp, senão o povo começa a me chamar aqui no WhatsApp. Aí não vai dar certo. Aqui, ó, deixa eu já desativar ele aqui. Glória a Deus. Fechou. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós oramos, colocamos diante do Senhor essa noite de estudo. Venha, Deus, com o teu Espírito Santo sobre cada um que está assistindo, sobre cada filho teu. Sabemos, Deus, que o Senhor tem um cuidado especial sobre cada um de uma forma particular. O Senhor tem, Deus, um cuidado todo especial com cada filho, Pai, de uma forma toda especial e particular, Deus. Cada filho é único para o Senhor, com as suas particularidades, né, com as suas peculiaridades. E nós oramos que o Senhor venha, assim, sobre cada um com, né, o teu espírito de graça, de paz, de luz, de revelação. Que nada os incomode aí, que nada os interrompa, que nada roube, né, a sua atenção, né, que possam receber da Santa Escritura, que possa receber a palavra. A palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus. Então, que cada um possa, né, crescer, né, nesse lugar aí de aprendizado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então, começar. Então, nós paramos em João 13, o pastor já está mostrando aí. Bom, vamos, o que é que a gente tem de João 13? Vamos lá. João 13 deixa o pastor fazer assim e fazer lá. João 13. Aqui o pastor tem sempre, a gente mostra, né, um mapinha, bem que agora, né, nós estamos, só para nós se situar onde é que a gente está, nós estamos agora em Jerusalém. Estamos em Jerusalém, né, aqui durante todo, né, o andar de Jesus Cristo, né, nós sempre viemos caminhando com ele, né, desde a Galileia, né, Tiberíades, Nazaré, aqui fica Caná da Galileia, Samaria, a gente caminhou com ele, né, e agora a gente está aqui em Jerusalém, estamos na última semana, né, semana de Páscoa, a última semana, né, de Jesus na Terra, né, como, né, de forma física, né, a semana da crucificação. E agora, né, o capítulo 13, especificamente falando, nós estamos falando aí sobre, agora sim, a ceia, a Santa Ceia. Eu estudando, assim, está preparando, e tem algumas coisas que o capítulo 13 nos leva, né, a pensar, nos leva aí a refletir. Aí eu montei um painel, isso aqui que você está vendo é um painel, é o painel do capítulo 13. Por quê? O capítulo 13, ele vem primeiro... Na verdade, o capítulo 13, ele começa um segundo bloco do Evangelho de João. Então, você pode até botar aí que do capítulo 1 ao capítulo 12, o apóstolo João, ele traça um bloco, né? Uma parte, e o capítulo 13 inicia uma segunda parte do Evangelho de João. Então, você pode escrever que o capítulo 13 é um ponto de, né, ruptura e de recomeço de uma segunda parte do Evangelho de João. Pastor, qual foi a primeira parte? A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós falamos sobre o ministério público de Jesus. Jesus, né? Jesus se apresentando como Messias, Jesus se apresentando como o Filho de Deus, Jesus se apresentando como o divino, como o enviado por Deus. Então ele fez os seus milagres, fez os seus feitos, né? Fez aí os seus sinais, ressuscitou morto, fez o cego ver. Então isso foi, o capítulo 1 foi o ministério público, de 1 ao 12, né, que é chamado, né, o ministério público de Jesus. É ele se apresentando como o Messias. A partir do capítulo 13, do 13 até o 17, ele agora é o privado. Jesus, ele se recolhe,
entende? Se recolhe e ele vai para o particular, ele e os seus discípulos. Agora nós vamos começar a ver uma parte do ensinamento de Jesus para os seus discípulos, entende? Ele tem agora assim um particular com os seus discípulos, são versículos, né? São conversas, né? Onde ele está preparando, né, o coração dos seus discípulos para o que estava por vir, né, que seriam aqui alguns 5 dias, alguns dias em seguida ali. Não, na verdade, aqui já é no dia seguinte, né, porque vamos entrar na ceia, já é o dia seguinte. Então, ele já está preparando aí os seus discípulos, né, para o que haveria de acontecer, preparando o coração dos seus discípulos, preparando eles, né, para aquilo que estava para acontecer aí no dia seguinte. Então, nós vamos acompanhar isso. Do capítulo 3 ao 17, se desenvolve, né, no cenáculo, justamente naquela sala preparada, né, para Jesus cear com os seus discípulos. Ali que agora a gente vai estar com eles ali conversando e estudando cada palavra de Jesus, né? E o que a gente faz? A gente estuda a palavra dele e nós tentamos, na medida do possível, né, sair e olhar o ambiente em volta, né? O que estava acontecendo em volta, o que passava na cabeça tanto dos fariseus como dos discípulos, e principalmente, né, as coisas que existem por trás das palavras, né? Algumas que são reveladas, algumas que aos pouquinhos o Senhor vai revelando a gente, né? Então é tudo muito profundo, muito profundo. Mas esse painel que eu mostro para vocês é um painel que, né, nos mostra o capítulo 13, né, João 13, é o amor de Jesus, né? É um amor, sabe? Mostra um amor dele por seus discípulos, né? De parar, de cuidar do coração deles, né? De apaziguar o coração deles, de ensinar eles, mostra a humildade, entende? A humildade do Senhor, um grande sinal da humildade de Deus. A gente vai de Jesus, a gente vai ver hoje. Talvez se a gente somente ler, né? Somente ler o Evangelho, passar, nós não entenderemos o que significou, né? O quão profundo foi aquele fato onde Jesus lavou o pé dos seus discípulos, o que representou aquilo. E a humanidade dele, a humanidade de Cristo, né? De ser exatamente, de sendo Deus, né? Sendo igual a Deus, o Filho de Deus, mas a humanidade, o coração dele de se fazer gente, né? Como a gente. Amém? Esse painel aí eu pretendo montar ele na medida que a gente vai estudando, com palavras aí do versículo 13. Vamos lá, por enquanto eu consegui extrair amor, humildade e humanidade. Se o Senhor for falando do teu coração, pastor, essa palavra aí também cabe aí, depois bota nos comentários, que aí a gente vai preenchendo o painel, esse nosso radar, né? Vamos colocando no radar o coração de Jesus no capítulo 13. Amém? Vamos captar o coração de Jesus no capítulo 13 e colocar nesse radarzinho aí. Então, se tu puder me ajudar, à medida que tu for estudando, vá para, pastor, Jesus é amor, Jesus é esperança, Jesus, entende? Deixa o Espírito Santo aí revelar o teu coração. Glória a Deus. Continuamos então? Muito bem. O capítulo 13 ao 17 eu já falei, ele passa no cenáculo, né? Ou seja, né, na parte de cima, na parte superior de uma casa, onde já estava preparado para Jesus cear com os seus discípulos. O que aconteceu até ele chegar no cenáculo, depois a gente até vai falar, o João não conta, né? Tem toda aquela história que Jesus estava com os discípulos, disse, olha, vocês vão lá, segue um homem com um cântaro e tal, e aonde ele parar. Então, mas aí João ele não cita, entende? Por que João não cita? Muito provavelmente porque os outros evangelistas já citaram todos o início, né, como aconteceu, entende? Então, por já estar um assunto meio batido, talvez por isso que João ele optou por não escrever, né, tudo o que aconteceu antes, porque os outros escreveram. E ele se ateve mais a escrever coisas que não estão nos outros evangelhos, né? Nos outros evangelhos. Então, muito provavelmente foi por isso. Então, por isso que quando João aqui ele entra já no capítulo 13, ele já está no cenáculo, ele já está na mesa, ele já está naquela sala, né, com Jesus na hora da ceia de Páscoa. Amém? Então, olha só, do versículo 13 ao 17, né, nós vamos aí falar praticamente de uma noite, né, de uma noite de conversa deles, de instruções, né? É uma noite de instruções de Jesus, né? Se você puder escrever aí, ó, do capítulo 13 ao 17,
É Jesus instruindo os seus discípulos acerca do que haveria de acontecer no dia seguinte. Amém? Então, olha só que legal. Vamos continuar? Continuamos. Olha, João não nos informa muito, foi o que eu falei, né, da formação dessa ceia, né, de como aconteceu, porque muito provavelmente os outros já bateram, né, até por ser tratado nos outros evangelhos. Mas João nos deixa claro que é a ceia de Páscoa. Isso ele deixa claro para nós, né, que aí nós estamos tratando de uma ceia de Páscoa. Isso aí está muito claro. Jesus está ali celebrando ceia de Páscoa com seus discípulos. Amém? Agora, olha só, isso também é um fato fantástico, né, que que você pode anotar. E também João deixa claro para nós, né, João deixa claro que quando Jesus foi crucificado, né, a hora que Jesus foi crucificado, foi o exato momento que as pessoas, as famílias, né, elas estavam matando os cordeiros para celebrar, para preparar a refeição de Páscoa. Então, o momento que Jesus ele foi crucificado foi o exato momento onde, sabe, onde os cordeiros pascais estavam sendo mortos para celebrar a ceia de Páscoa. O que o pastor quer dizer com isso? Quando a gente viu, né, durante o evangelho que assim Jesus vários tempos, não é a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Mas agora, né, nós vimos que está chegando a hora dele. E Deus, ele preparou, né, tudo, absolutamente tudo tem um significado. A festa de Páscoa, né, do judeu, que eles estavam celebrando, o Pessah, né, o Pessah, era uma festa instituída pelos judeus, por Deus, celebrando o dia que eles foram libertos da escravidão do Egito. Então, essa festa, todo judeu, todos aqueles que eram adeptos, né, ao judaísmo, todos aqueles que tinham Deus por Deus, eles se afluíam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Lembrando que lá, quando os judeus foram libertos, né, do Egito, qual foi a ordem de Deus? Olha, vocês entrem para suas casas, peguem, né, um novilho, um cordeiro, matem ele, comam com suas famílias dentro das suas casas e passem um sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O espírito de morte passará e aquele que estiver, né, aquela casa que estiver com o sangue nos umbrais da porta, não entrará morte, entende? Ou seja, né, o sangue no umbral da porta, o sangue daquele novilho, daquele cordeiro morto, ele livrou o povo da morte. E em seguida o povo foi liberto. Essa era a celebração que eles faziam, entende? Então o que aconteceu? Nesse exato momento onde eles estavam ali, matando os cordeiros, celebrando aquela libertação, né, de anos atrás, naquele exato momento, né, o Filho, o Cordeiro de Deus, sabe? Exato momento mesmo, sabe? O Cordeiro de Deus estava sendo morto como sacrifício e expiação dos nossos pecados. Para quê? Para nós que outrora estávamos mortos, né, tivéssemos vida. Então, aquele Cordeiro Pascal que defendeu o sangue nos umbrais, que defendeu aquele povo do espírito de morte, né, agora novamente está tipificado em Cristo, que através do sangue vertido na cruz nos livra e liberta da morte eterna. Entende? A conexão providencial, né, que acontece, a conexão providencial que o Espírito de Deus fez, né, que o Espírito de Deus criou para que a gente possa entender e que possa realmente trazer, né, aquilo que estava sendo celebrado ali fisicamente. Agora, a morte do Cordeiro físico pascal agora estava no exato momento, naquele dia lá em Jerusalém, lá naquela cruz, o Cordeiro sendo oferecido. Entende? Então foi na mesma hora. Pastor, mas aí vamos à Bíblia, né? Vamos à Bíblia. Olha só, vai anotando aí. Ó. O pastor até pôs aqui para a gente não... Né, nós não temos pressa em terminar, a gente quer estudar. Depois vai anotando, né? Olha lá o que fala. Em João 13, né? O pastor pegou isso aqui, ó.
João 13, João 18, João 19 e João 19, né? João 19, 14, 31 e 42. Então vamos ver João 13, 1, o que é que diz? João 13, 1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, né, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então está claro que João está falando do quê? Uma festa de Páscoa. Entende? Antes da festa de Páscoa. Então ali, né, João não deixa dúvida que estamos celebrando a festa de Páscoa. João 13, 29. Se puder anotar aí, João 13, 29. Porque Judas tinha a bolsa, pensavam alguns, que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa. Ou que desse alguma coisa para os pobres. Então foi no momento ali onde Judas teve que sair por causa que foi trair Jesus, e eles ficaram pensando, né? Ou Judas de repente recebeu uma ordem de Jesus para comprar alguma coisa para a festa. E essa festa, que festa é essa? Esta é a festa de Páscoa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Amém? Então é outra indicação que nós estamos falando da festa de Páscoa. Outra, João 18, 28. Pode anotar aí, João 18, 28. Aí que fala, Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Olha só, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Muito provavelmente, nós falamos que eles já estavam purificados, quem estava na audiência ali, né? Lembra que a gente falou, até nós mostramos, né, que os judeus eles chegavam uma semana antes, passava pela purificação, a cerimônia de purificação para entrar no templo purificado. Então, né? Então, olha só, grava isso, né? Todo judeu ele chegava, passava pela cerimônia de purificação, era um banho, né, que se tomava, se purificava com água, né? Passava para entrar no templo purificado e ali apresentar o seu sacrifício. Amém? Então, só que aí o que aconteceu? Como esses judeus ali, eles estavam, né, eles tinham ido acusar Jesus, como eles já estavam purificados, eles não entraram na audiência para não se contaminar. Muito provavelmente por quê? Porque na audiência tinha os romanos, tinha povo que não era judeu, e aí qualquer relacionamento que tivesse com o povo não judeu, eles consideravam que estariam se contaminando, entende? Então, o que aconteceu? Aí indica de novo, né, que estavam, para comer a Páscoa. Então, estavam prestes a comer a Páscoa. Lá no João, capítulo 19, versículo 14. E era a preparação da Páscoa, a quase hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. E a outra indicação era a preparação da Páscoa. Olha, e aqui o apóstolo João dá uma indicação de hora, né? A quase hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Ou seja, o João está sinalizando tudo, indicando tudo, que a hora da morte de Cristo fechava e combinava com a hora da morte dos cordeiros para a celebração da Páscoa, entende? Então tudo foi fechando, culminando para aquele momento, né? Para aquele momento certo, para aquele momento preparado, para aquele momento propício, né? Da crucificação e da morte de Cristo, entende? A gente está falando aqui, né? São eventos, né? São eventos da Semana Santa, né? Então são eventos aí. Nós estamos na Semana Santa, Semana da Crucificação de Cristo. O pastor botou aí. O capítulo 13, você pode até anotar se quiser, o capítulo 13 está dividido aí em 3 partes, 3 blocos. Amém? 13 dividido em 3 blocos. O primeiro, do 13 ao 17, né? O que a gente vai ver, esse segundo grande bloco aí de João, está dividido em 3 blocos. Olha só, o primeiro bloco vai do capítulo 13, né, do versículo 1 a 38, que ele fala, que fala sobre a cerimônia do lava-pés e a profecia da traição. Então, primeira parte, né, nós vamos ver a cerimônia onde Jesus lava os pés dos seus discípulos e aí acontece o que? A profecia da traição. E a segunda parte, ela começa lá no capítulo 14 e vai até o capítulo 16, o pastor está mostrando ali, 14 a 16, que fala sobre o discurso de despedida, né? Então aqui Jesus,
ele faz um discurso de despedida aos seus discípulos. E depois, no capítulo 17, ele é focado numa oração intercessória que Jesus faz aos seus discípulos. Amém? Então, basicamente, esse segundo bloco que a gente está vendo aí de João, ele está dividido em 3 partes. Fala lava-pés, discurso de despedida, as últimas palavras de Jesus para os discípulos antes da cruz, e depois, no final, ele ora, uma oração intercessória pelos seus discípulos. Amém? Continuamos então? Tá dando para entender, gente? Sim. Vamos continuar. Então, nós já falamos, Jesus aqui, nós estamos falando de Jesus e seus discípulos. É o cuidado do Senhor com os seus discípulos. Porque o pastor botou aqui, no capítulo 13 ao 17, são capítulos que antecedem a crucificação de Jesus, a gente já falou isso. Mostra, isso é interessante, mostra a dedicação de Jesus a seus discípulos, o amor, que ele tem aos seus discípulos, entende? A gente até falou, falando desse amor que Jesus teve aos seus discípulos, a gente até falou nisso uma outra ocasião, quando do evento da morte de Lázaro lá em João 11, lembra? Porque João 11, Jesus em João 11, ele recebeu a informação que Lázaro tinha morrido, demorou mais 3 dias, andou mais um dia, chegou lá 4 dias de Lázaro já está morto. Muito bem. O que além de tudo isso gerou nos discípulos dele? Ele propiciou aos discípulos que eles vissem, que eles testemunhassem o poder de Deus ante a morte. Então ele testemunhou, aquele evento da ressurreição de Lázaro foi aí 10 dias antes, mais ou menos 7, 10 dias antes da cruz de Cristo. Então ali, quando os discípulos viram o poder de Deus em ressuscitar um morto há 4 dias, o morto esse que já estava apodrecendo, há 4 dias, Jesus tentou, uma forma de colocar na mente, na cabeça deles o poder de ressurreição de Cristo, o poder de Deus sobre a vida, porque Jesus havia também dito que ele é o Deus da vida, ele é o Senhor da vida. Então, o que acontece? Mas mesmo assim, ele para, e começa a dedicar esse tempo, preparando o coração dos seus discípulos. Amém? Então, isso é interessante. O que vimos no capítulo 1 ao 12 também é importante. O que a gente viu no capítulo 1 ao 12, o que a gente vê de 1 a 12 de João, é Jesus sendo rejeitado. Jesus pregando, muitos rejeitando, alguns aceitando, mas aí é um processo de rejeição de Jesus, muitos rejeitando. Até lá a gente viu lá em João 6, onde Jesus ele multiplicou os pães, e daqui a pouco, final de João 6, ele começou com um discurso, a ponto que todos abandonaram, porque esse discurso é muito duro, quem poderá suportá-lo? Todos foram embora, uma multidão que estava com ele, sobrando só os discípulos. Aí ele chegou para os discípulos e disse: olha, vocês também querem ir, Entende? Então, ou seja, Jesus ele foi muito rejeitado, ele sempre trabalhou muita rejeição. Então, do capítulo 1 ao 12, ele lidou com essa rejeição. Entende? Agora, o capítulo 13 até o 17 é diferente. Aqui ele está centrado naqueles que o aceitaram. Ele fica centrado naqueles que o reconheceram como Cristo, centrado naqueles que o reconheceram como Messias. Amém? Continuamos, gente. Vamos continuar. Segunda unidade principal do Evangelho de João, isso a gente já falou, Isso a gente já falou. Segunda unidade principal do Evangelho de João, isso aí a gente já... a comunidade... isso aqui é interessante também. Olha só. A comunidade, olha o que o pastor botou ali. A comunidade é purificada.
a comunidade é purificada literalmente pela lavagem dos pés, né? Então ela é purificada literalmente pela lavagem dos pés. Aí começa no capítulo 13, né, do 1 ao 17. E depois, figuradamente, através da remoção do seu traidor. Então, olha só que interessante. Vai do versículo 18 ao 30. Então, na verdade, aqui a gente se depara com dois tipos de purificação. Uma purificação através da lavação dos pés, né, que o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos, além de simbolizar, o que nós vamos ver em seguida, uma humildade, né, Jesus passando um entendimento para os seus discípulos, né, de humildade e de serviço. Além disso, o fato dessa lavar os pés deles representou também a purificação. Vocês lembram que os judeus, a gente falou na purificação, todos os judeus se purificavam para entrar no templo e tal. Então aqui Jesus estava o quê? Purificando os seus discípulos para celebrarem a Páscoa. Entende? Uma purificação. Amém? Então, ou seja, aí esse povo ali, os discípulos, eles são purificados de duas maneiras, né? Pela lavagem dos pés, e aí também, né, dá para a gente estudar, ler e meditar. Uma outra purificação foi a retirada, né, do traidor que existia no meio deles. Que aí foi Judas, onde Judas acabou saindo no meio deles, né, e foi entregar Jesus. Então esse meio, né, houve esses dois tipos de purificação. Em seu discurso de despedida, Jesus instruiu os seus discípulos. Em seu discurso de despedida, ele falou aos seus discípulos sobre a vinda da presença ajudadora. Você pode anotar isso se quiser. A vinda da presença ajudadora. Quando ele fala assim, a vinda da presença ajudadora, né? Ele fala da vinda da presença ajudadora, o pastor botou aqui, ó, Paráclitos. Se quiser depois, Paráclitos, que significa o Espírito Santo. Então Jesus também falou para os seus discípulos, né, da vinda da presença, né, da ajudadora, que é o Paráclitos, que é o Espírito Santo. Amém? E também, né, fala também as necessidades que os discípulos têm de permanecer nele, em Jesus, após ele se ausentar. Continuamos. São capítulos que antecedem a crucificação, a gente já falou. Mostra a dedicação de Jesus, a gente já falou. O que vimos no capítulo 6, a gente já falou. Isso aqui a gente já falou. A partir de agora é centrado naqueles que receberam Jesus, e esses foram os capítulos tidos como sermão de despedida, a fim de transmitir o seu futuro legado aos seus discípulos. Amém? Você pode aí, se estiver anotando, já escreve aí, né? Legado, né? Transferência de legado, né? Palavras de transferência de legado. Ou seja, Jesus continuando a preparar os seus discípulos, né? Para aquilo que estava para acontecer depois da sua partida. Amém? Física, né? E no capítulo 17, Jesus orou por eles. Glória a Deus. Vamos continuar? Gente, agora aqui, o pastor botou assim, né? Estamos a um dia da crucificação. Então, aí Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. E aí, amanhã, digamos assim, né? Amanhã será a cruz. Amanhã será a crucificação de Cristo. Então, aí a gente está a um dia, né, da morte, né, da morte vicária de Cristo, a um dia da morte, da cruz do Senhor. No dia seguinte, Jesus irá ser crucificado. Que o pastor voltou. Agora entrando mais especificamente, né, no capítulo 13, a gente deu uma geral, né, do 13 ao 17, que é um bloco, né? Agora vamos começar a entrar no capítulo 13. Do versículo 1 ao 17, Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? Nós vamos ver Jesus lavando os pés dos discípulos. Aqui eu botei, ó, como prova final do seu amor, para lhes dar um exemplo de humildade e serviço. Se quiser anotar, humildade e serviço. Então, o lavar os pés, né? Ele deu uma prova para os discípulos e para nós, né? De humildade e de serviço. Então,
todo movimento, né? Todo movimento que tu vê hoje, natural, né? Com os teus, que foge a esse princípio de humildade, né? Não bate, né? Não bate com o que Cristo ensinou, entende? O que a gente precisa fazer, né? O modelo é Cristo. A gente, como filhos, né? E como pessoas sensatas, né? E não somos nenhum burro, né? Como pessoas sensatas, Cristo é o modelo, ele é o protótipo, ele é o modelo, sabe? O nosso modelo é ele. E qual o modelo dele, né? Qual o modelo que ele nos deixa, né? Entre tantos, né? A humildade e serviço. Então, todo movimento que tu vê que desperta os teus olhos, que foge a humildade e que foge o serviço, não casa, né? Não tem ancoragem no caráter de Cristo, entende? É simples, né? Então, sabe? Então, Cristo é humilde. E ele provou, e ele mostrou, e ele disse para os vocês também têm que ser humildes. Vocês têm que servir. E vocês, sabe, tem que ser humilde, tem que servir. Amém? Então, Jesus lava os pés de todos, inclusive de Judas. Porque quando Jesus lavou os pés, Judas ainda estava ali. Inclusive de Judas. Ah, desculpa. Não terminei. Inclusive de Judas. Deixa eu continuar. Lavar os pés de outra pessoa era aí que eu falo, né? Como é bom estudar. Lavar os pés de outra pessoa naquela época era considerado algo tão humilde, não, que era designado apenas aos escravos e muitas vezes escravo gentil. Nem escravo judeu, escravo gentil. Entende? De uma atividade tão humilde, tão degradante, na verdade, essa palavra degradante que é lavar os pés. Era uma atividade. Então, Jesus, quando ele se dispôs a lavar os pés, né, dos seus discípulos, ele se realmente. Por isso que a gente vai ver que Pedro se levantou. Não, meu, tu não vai lavar. Ou seja, é muito degradante isso que tu está fazendo. Né? Mas ele realmente quis mostrar, né, diante, né, desse gesto, desse ato, né, além de purificá-los para a Páscoa, né, de ensiná-los a humildade e o serviço. Entende? Olha a profundidade que é esse ato de lavar os pés naquela época, né, o que representou naquela época um sinal de humildade para com os seus discípulos. Então, lavar apenas escravo gentil. Como era? Por que precisava lavar o pé? Né? Talvez você esteja perguntando, pessoal, por que precisava lavar o pé? Por quê? Vou botar aqui, ó. Como eram longas distâncias, eles percorriam longas distâncias a pé e usavam sandálias, né? E usavam sandálias, as estradas eram empoeiradas. Então era muito comum chegar nas casas e algum lugar vai estar escrito, né? Fazia parte da hospitalidade, né? A hospitalidade de quem chegar, da pessoa te receber, te servir, né? A água, uma toalha e o escravo ali para lavar os teus pés. Era parte da hospitalidade daquele que te recebia, porque os teus pés estavam empoeirados, entende? E o lavar os pés em função da poeira, ela era feita não somente quando jantava, né, quando sentava à mesa, mas ao chegar em casa, ao chegar da rua na casa de alguém, né, fazia parte da hospitalidade de já providenciar para lavar os pés. Entendeu? E depois a gente vai conectar isso também com outro ensinamento de Jesus aos discípulos. Tá? Eu até botei aqui, não somente no jantar, né? Mas ao chegar em casa de alguém, era providenciado esse lavar os pés. Vamos continuar? Filipenses, falando de humildade. Filipenses 2, você pode anotar, Filipenses 2, versículo de 6 a 8. Humildade, olha que fala, ó. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, gente, Filipenses 2, versículo 6 a 8. Então, aqui, a gente já tira aqui né? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual, ele não quis ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e ser reconhecido filho humano. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse é Jesus. É o nosso modelo. Entende por que às vezes a gente, fala, ele que é ele, foi humilde, obediente, sabe? Então por isso que, amados, o evangelho, a simplicidade do evangelho, então se a gente quer ser verdadeiramente, eu quero ser parecido com Cristo, a gente tem que carregar essas coisas, carregar humildade, carregar serviço, acima de tudo amor, Olha o que ele fez, parou um tempo para estar com os discípulos, ensinando, voltando, porque ele conhecia quem estava com ele. Ele sabia, que eles precisavam estar fortalecidos, entende? Mas, no entanto, olha o ensinamento que ele deixa para nós hoje, que seguimos nessa caminhada como discípulos de Jesus, como discípulos de Cristo, entende? Filipenses 2, versículos 6 a 8, pode anotar aí, e aprender, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Também existem alguns estudos que falam que o amor de Cristo, e o serviço, e a humildade, ela foi ao ápice, ao ápice, que é justamente o ápice dessa obediência e desse amor que o levou, à morte de cruz. É uma das mortes mais humilhantes, que poderia ter. Continuando ali um prólogo ali do versículo 13, aqui Jesus com os discípulos, continua. Jesus retirou completamente do ministério público, eu já falei, completamente, mergulhou no particular junto com aqueles que receberam. Então, Jesus agora é um tempo que ele vai ter, com os discípulos. Aqui eu fiz um mapa, que é a última semana, do público para o privado. Olha que legal isso aqui, do público para o privado. Então, eu vou mostrar aqui, com a setinha, público, ele começou em Betânia, em João 11, que foi o quê? O milagre, que ele ressuscitou o amigo Lázaro. Depois, João, aí houve um ponto de ruptura, ou seja, aí eles realmente começaram a querer matar Jesus. Jesus foi para Efraim, ficou alguns poucos dias em Efraim. Depois em Betânia, aí uma ceia no capítulo 12, onde Maria, começou a adorar o Senhor, ali derramou aquele nardo, lavou os pés do Senhor com nardo, e aí a gente já viu ali a ganância de Judas, que disse, esse nardo aí poderia ter sido vendido e poderia ter dado aos pobres, Mostra aí já a ganância, a ganância de Judas. E depois a entrada triunfal, a entrada triunfal em Jerusalém, a gente viu no versículo 12. Os gregos, ou seja, os gregos, o povo procurando Jesus, querendo saber quem era Jesus, conhecer Jesus. Aqui, em João 12, 20, está grego, mas a gente viu que não é grego somente grego de grego, da Grécia. São gregos, aqui o apóstolo João chamou de grego todos aqueles que não estavam, que eram ali os prosélitos, os adeptos da religião judaica, os adeptos do judaísmo. Ele chamou de gregos todos esses, aqueles que vieram da dispersão, da diáspora, aqueles judeus que foram dispersos entre aquela região toda, que não eram considerados judeus, por sua miscigenação, por terem casamentos não só com mulheres judias. Então houve ali, aí eles eram considerados como não judeus, e eles ficaram espalhados naquela região. Mas, e aí João chamou todos eles de grego, olha, esses no caso, que eram isolados, que não eram considerados como da aliança, eles se achegaram a Jesus, e aqui no capítulo 3 ao 17, a conferência, Jesus retirou, ocultou-se, e retirou a noite, até a noite anterior à cruz. Então a gente já está aqui, estamos aqui encostadinho da cruz. Legal isso aqui, Esse mapinha é legal. Vamos lá. Bíblia na mão, capítulo 1, versículo 1.
Diz assim. Tá dando para entender, gente? Deus é bom, né? Glória a Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? Até o fim. O antes, né? O pastor botou aqui, o antes da festa da Páscoa. Então, João está já dando uma indicação que é da ceia, né? Antes da celebração da Páscoa. Então, realmente, acho que eles estavam celebrando, né? Jantando o jantar de Páscoa aqui. A ceia de Páscoa. Esse até o fim, né, que o pastor botou aqui, até o fim, ele tem uma conotação em alguns pontos aí de estudos de aperfeiçoar. Então ele está dizendo assim, amou-os até o fim. Ele tem uma conotação de aperfeiçoamento, o aperfeiçoar no amor perfeito. Ou seja, é esse aperfeiçoamento, né, de que ele nos aperfeiçoa, né? O aperfeiçoamento. Então eles amou-os até o fim, ou seja, no sentido desse amor ser tão grande a ponto de aperfeiçoá-los. Esse amor até o fim, né, ele também dá uma denotação que ele amou, né, tanto o mundo, né, ou seja, tanto o judeu como o não pecador, o pecador. Então João 3,16 fala assim, Deus amou o mundo. Né? João 3,16 todo mundo sabe, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, João 3,16 fala que Deus amou o mundo. E Mateus e Tito fala que ele amou o mundo e os pecadores. Mateus 5, 44 e 45. Diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele manda amar o inimigo. Não julgar. Apontar o dedo, amar o inimigo. E orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, cara, isso aqui é... Porque se tu não ama o inimigo, ele já está dizendo que tu não é filho. Entende? Então tem que amar o inimigo. Se tu não ama o inimigo, tu já não é filho. Amar o inimigo para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre o mal e o bom, e vira chuva sobre o justo e injusto. Então, se Deus, aquele que nós falamos, que seguimos, né, nos ama, o justo e justo, o pecador, ele ama todos. Ele vai salvar todos? Não. Não vai salvar todos. Mas ele ama todos. E o coração dele é que sejam salvos. Isso é tão realidade que a gente viu desde o início do capítulo 1, sabe? A insistência de Jesus em fazer milagre e atrair, sabe? E tentar convencer as pessoas que ele era o Cristo, que ele era a salvação. Se não fosse isso, né? Jesus não teria tanta... Nós vimos no decorrer, né, da trajetória desse estudo vários momentos onde Jesus, eu sou a água, eu sou a luz, sabe? Ele sempre tentando trazer as pessoas para ele. Amém? Por amor a ele. Para que sejam salvas. Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O amor dele para com todos. Quando se manifestou a benignidade de Deus. O que é a benignidade de Deus? É Jesus. Quando esse Jesus foi manifestado, o nosso Salvador, e o seu amor, ele amou todos. Vai salvar todos? Não. Não vai salvar todos. Entende? Mas ele ama todos, mas não vai salvar todos. É aqueles que entendem, aqueles que têm ouvido aberto, aqueles que entendem, que sabe, que se dispõem, sim, Senhor, tu és o Cristo. E é uma obra, a gente viu também, que é do Espírito Santo. Que nós podemos interceder, a gente tem que interceder por aqueles que não conhecem a Cristo, para que venham conhecer, para que seja salvo. Durante a ceia, vamos ao versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse a Jesus. O que é que fala mais? Tá. Aí deixa eu continuar aqui. Que traísse a Jesus.
Amém? Então, ceia, durante a ceia, né? Que ceia? Ceia de Páscoa. E durante a ceia de Páscoa. Então tá claro, né? Ceia de Páscoa. Ou seja, era uma noite de quinta-feira após o pôr do sol. Agora aqui, o pastor botou aqui, ó, o diabo posto no coração de Judas. O diabo colocou no coração de Judas. Foi uma obra do inimigo, a morte de Cristo. Foi uma obra, mas essa obra do inimigo, essa colocação de João, não exime a culpa de Judas, entende? Essa colocação de João não absolve Judas. Não, por quê? Porque Judas foi guiado pela perversidade do seu coração. Então, mais ou menos, né? Judas, ele queria a mesma coisa que o diabo queria, que era a morte de Jesus, que era, né, ganhar em cima da morte de Jesus. Foi o que aconteceu. Ele entregou Jesus, com isso, né, ele ganhou. Então, ele vendeu Jesus. Então, até eu botei ali, né? Era um sócio nessa empreitada. A ambição de Judas, né? E o desejo de diabo acabar com Jesus. Vou matar Jesus aí, que é o Salvador, né? Bom, entendeu? Então, os dois. Agora, era um sócio empreitada, né? Me fugiu. Eu botei aqui, né, o que a gente pode também tirar desse versículo 2. Lembrei o que ia falar, né? Aquela frase, né, que a gente já ouvia aí muito, né? Quando Judas, né, ficou endemoniado, Judas ele não caiu babando, né? Ele não caiu tudo contorcido e babando. Quando Judas ficou endemoniado, o que ele foi fazer? Foi vender Jesus, né? Não sei se tu entendeu, mas... Então, o Judas endemoniado, ele transformou Jesus num negócio. Ele não babou, não caiu contorcendo, não. Ele transformou Jesus num negócio. Entendeu? Amém. Vamos lá? Aqui, esse versículo 2, ele estoura aqui para uma análise também muito importante, que eu até botei pequenininho aqui, para a gente... Aqui ele mostra dois tipos de servo, né? Ele estoura aí para dois tipos de servo. Um servo justo, fiel, obediente, que paga um preço pela obediência. Um servo que ama a igreja. Um servo que deu a vida pela igreja. Um servo que morreu pela igreja. Um servo que sofreu pela igreja. Um servo e o outro servo que vendeu a igreja, que vendeu o Cristo. Entende? Ganancioso, que roubava. O próprio João disse, né? Ali, ele fazia isso porque roubava. Foi em João 12, né? Quando ele falou da Maria e tal, ele disse, não, ele falava isso porque roubava. Então são dois tipos de servo, né? Olha só, o versículo 2, ele já estoura dois tipos de servo. Desde aquela época existia, né? E Jesus era o servo obediente, né? A testemunha fiel, o servo sofredor que Isaías fala. Vamos continuar? O que a gente tem mais aqui no versículo 2? A tipificação de dois servos. Jesus e Judas, já falei. Versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus. Isso é fantástico. Quando está escrito aqui, sabendo este, quem é esse? É Jesus, né? Jesus sabia. Então, olha o quão importante é a gente saber quem é em Deus. Quão importante é a gente ter claramente, né? Claramente a consciência de quem tu és em Deus. Claramente. Jesus sabia quem era em Deus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Jesus sabia quem era em Deus. Jesus sabia a identidade que tinha. Entende? Né? Até a gente pregou até domingo, né? A importância que é de a gente nos olhar com os olhos de Cristo, como Deus nos vê, não como a situação, como ele né, por essa convicção que ele tinha de saber quem ele era, né? Eu botei aqui, ele enfrentou a traição, ele enfrentou a agonia, ele enfrentou a morte, porque ele sabia quem ele era em Cristo.
ele sabia o propósito. Isso o fortaleceu, né? Sabia que isso, tanto a traição, a agonia, a morte, isso, por ele ter tanta convicção de que ele sabia que essas coisas ruins iriam exaltá-lo diante do Pai. Agora tu vê, né, um filho, o amor de um filho, né, o amor de um filho em sofrer para que diante do Pai ele fosse exaltado. Entende? O amor do filho, não, eu vou sofrer porque isso vai me exaltar diante do meu Pai. Sabe? E ele sabia também que depois de tudo isso ele ia receber a glória, né, dele, sabe? E a comunhão que havia o Filho da Trindade com a Trindade. Então, a eternidade com a Trindade, estava ele, o Pai e o Espírito, né? Aí ele veio, agora ele sabia que ele passando por isso, porque ele sabia quem ele era, daqui a pouco ele ia estar na glória e estaria o quê? E estaria novamente restituído, né, à comunhão da Trindade. É fantástico. Em João, capítulo 17, versículo 4 e 5, diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, falou o Pai, Jesus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Ou seja, olha, de Pai, eu fiz aquilo que eu vim para fazer agora, né? Glorifica-te, né, a ti mesmo, ou seja, com aquela glória, né, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus passou pelo que passou. Então, queridos, quando a gente sabe quem é em Cristo, quando a gente sabe do chamado, sabe do propósito, sabe daquilo que o Senhor conhece, o poder do Senhor que nos cuida, entende? Aí nós passamos por dificuldade, passamos por deserto, passamos por aflição, passamos. É uma convicção, é uma obediência. É isso que o Senhor nos ensinou. É isso, sabe? Nem tudo que a gente tem na vida é bom, né? No mundo tereis opções, nem tudo é um mar. Tem luta, tem faltas, tem traições, tem, sabe? Tem roubo, tem tudo, entende? Tem, mas tem Ele cuidando de nós. Mas tem Ele cuidando de nós. Essa é a certeza. Mais um, versículo 3. Hebreus 12, 2. Olha que lindo. Olha que lindo. Sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, olha só, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, né, ele sabia da alegria, né, que estava proposta, ele suportou a cruz, porque ele sabia para onde ele ia. Essa é a alegria que ele estava proposta, que capacitou a suportar a cruz. Ele suportou a cruz porque ele sabia para onde ele ia. Ele suportou a cruz porque ele sabia que estava fazendo parte de um grande propósito do Pai. Ele suportou a cruz porque ele sabia que o Pai cuidava dele. Entende? Ele sabia quem ele era no Senhor. Ele sabia que ele era o Filho. Ele sabia aquilo que estava esperando. Ele sabia que ele ia voltar para Deus. Amém? Tá dando para entender, gente? Querem mais uma ou paramos aqui? 9 horas? Vamos ver o versículo 4? Não, o versículo 4 é grande. É grande. O versículo 4, paramos aqui. Porque senão a gente vai... O versículo 4 agora ele já vai falar da ceia. Então aqui esse primeiro apresentação nossa foi um prólogo, né? A gente falando assim, mais uma... A gente dando uma geral sobre o que aconteceu, né? Principalmente ali, né? No capítulo 13 ao 17, lembrando que ali agora é um bloco só, é um lugar só, ele está ali numa janta, na ceia com os discípulos, e nós vamos ficar 5 capítulos, né? 13 ao 17 dá 5, né, gente? 13, 14, 15, 16, 17. 13, não, dá 4, né? 13, 14, 15, 16. 4 capítulos, né? 4 capítulos,
ouvindo, estudando, analisando e aprendendo, né, o que o Jesus ensinou e deixou, né, de legado para os seus discípulos. Lembrando sempre, né, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, é o que a gente sempre pede nesses estudos que a gente faz. Sabemos da nossa limitação, sabemos da nossa fragilidade, sabemos que, né, que somos ruins. A parte ruim é nossa, a parte boa é de Cristo. Sabemos o quanto a gente é falho, né? Mas, né, aos pouquinhos a gente vai tentando aprender, caminhar, como diz o apóstolo Paulo, né? Olhando para a cruz e avançando a cada dia, esquecendo as coisas que para trás ficaram, né? E é um processo, caminhando todo dia, né, em busca da nossa salvação e lutando pela nossa salvação. Amém? E manter essa salvação. Amém, queridos? Deus te abençoe, né? Espero você ter aprendido algo, ter gostado. Né? Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por mais esse dia. Sou grato a Ti. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai amado, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos, Senhor. Verdadeiramente, somos gratos ao Senhor por tamanho amor. Que as palavras que a gente estudou hoje possam ficar no nosso coração, ali reverberando, queimando, e que nós possamos, a partir daqui, estabelecer um plano de estudo e de aprofundamento em cada versículo dado. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Até terça-feira que vem, na continuidade, né, do estudo de João, né, lá no capítulo 13. Deus abençoe. Beijo.